Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao novo episódio do Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Hoje estou aqui de coração cheio porque tenho uma convidada incrível, uma mulher linda, super inspiradora e tenho a certeza que isto vai ser uma conversa que vai inspirar muitos corações. Ela é autora, chefe, escreve livros, dá consultas. Daniela Ricardo. Olá. Bem-vinda. Olá. Obrigada, Rita. Eu acho que vou precisar de um babete. Podemos começar já por aí. A verdade é essa, sim. Eu tenho muitas facetas na minha vida, mas a verdade é que elas surgiram todas de uma forma bastante fluida. Ou seja, eu acho que nunca fiz um esforço para pensar o que é que eu quero ser, o que é que eu vou fazer, tirando o acesso ao ensino superior. Essa eu lembro-me bem. Porque o meu avô gostava que eu tivesse escolhido medicina, não é? Como acho que os pais de metade dos portugueses. E o meu avô gostava que eu fosse, porque quando era criança dizia, eu vou ser pediatra um dia. Mas, na verdade, eu quando fui para o acesso ao ensino superior, a minha verdadeira paixão naquela altura era biologia marinha. E eu não escolhi biologia marinha simplesmente por um facto, é que eu tenho pânico na água. Então tiveste logo aí um grande impedimento. Então, eu pensei assim, ok, Dani, biologia marinha, ia ser giro, ias descobrir o mundo aquático que me fascina, ainda hoje me fascina, mas tens um handicap. Enquanto não vences esta tua fobia com a água, não vais a lado nenhum. Não vais conseguir, vai ser um desafio grande e eu não estava na altura preparada para o atravessar. Exato, para essa fase atravessar. Para o atravessar. E portanto descartaste essa Descartei hipótese. essa hipótese e sinceramente, se tu me perguntares porquê é que puseste uma cruzinha na enfermagem, porque foi essa a minha primeira profissão, eu não te sei dizer. Sei tão bem o que é que estás a dizer. Eu não te sei dizer. Mas tinhas o gosto ou... Eu nem sabia o que era Nem enfermagem, sabias. nem sabia o que os incrível. enfermeiros faziam. Okay? Eu gostava de ciências, sempre gostei do corpo humano, de perceber como é que as coisas funcionam, sempre gostei da parte da biologia e era das minhas melhores disciplinas, ciência e biologia era das minhas melhores disciplinas. E a opção por enfermagem foi meramente intuitiva. Pois. Juro-te, eu não sei. E se calhar até escolheste outras coisas também. Escolhi outras coisas relacionadas com a saúde na altura, mas aquela foi a minha primeira opção e foi na primeira opção que eu entrei. É engraçado. Posso fazer aqui um parentezinho? Podes, porque claro. já tenho tido aqui esta conversa com algumas pessoas e eu não sei como é que as coisas hoje em dia estão, mas na altura, e tu és mais ou menos da minha idade, portanto devemos ter estudado mais ou menos nas mesmas alturas, não havia assim um acompanhamento tão bom no que respeita à condução das pessoas naquelas alturas que era o 10º, 11º e 12º ano para saber o que é que querem fazer, o que é que gostam de fazer. Pelo menos no meu caso, havia umas coisas meio manhosas, uns psicotécnicos meio manhosos que não te diziam grande coisa e, portanto, eu acho que a maior parte de nós terminava o 12º ano, honestamente, sem fazer a menor ideia o que é que queria fazer. E, portanto, eu um bocadinho como tu, eu inscrevi-me em comunicação e acho que entrei um bocadinho por acaso. Mas eu inscrevi-me em coisas tão dispares como filosofia, arqueologia. Estás a ver o nível de consciência que eu tinha na altura sobre o que queria fazer. Era muito perto do zero. Então, olha, também aqui às vezes há um bocadinho esta sorte ou esta coincidência ou este destino de nos encaminhar para onde nós temos que ser encaminhados. Eu acho que foi mesmo a intuição. Eu tinha mesmo que seguir aquele caminho. Apesar de eu não saber o que era a enfermagem e quando tirei o curso eu pensei assim, quando entrei nas aulas no primeiro ano, eu pensei, ok... Eu não faço ideia o que é que isto é, o máximo que pode acontecer é eu não gostar e no próximo ano mudo. Foi o meu pensamento. A verdade é que eu adorei o curso de enfermagem, gostei mesmo, tanto que fui enfermeira durante 20 anos no IPO do Porto. Uau, não é? Tu és do Porto? Eu sou do Estudaste Porto, no Porto? do Porto, vivi quase toda a minha vida no Porto, com exceção dos 2, 3 últimos anos, não é? Que vivi um bocadinho pelo mundo com o Luís, através da sua Zen Family. Luís, que tivemos aqui no nosso episódio passado. Anterior, exatamente. E agora há 2 anos que estou a viver na aldeia, nas Casas da Ribeira, que vocês também já ouviram falar.
Mas há 3 anos desvinculei-me mesmo da profissão que tinha antes. Há 3 anos. Mas já lá. Mas vamos devagarinho. A verdade é que eu adorei o curso de enfermagem, ok? E foi muito interessante, porque eu percebi qual era a minha motivação com o curso de enfermagem, que era cuidar. Era cuidar das pessoas, era trabalhar na saúde, era ajudar as pessoas a terem mais saúde e bem-estar. Esse foi sempre o meu mote. E é engraçado que eu, pouco tempo depois de ter começado a trabalhar, comecei a procurar outras vertentes para ajudar os meus clientes do IPO. Eu trabalhei em transplantação de medula óssea. Uau! E os nossos doentes passam por processos bastante complicados de quimioterapia, de desgaste físico, e a quimioterapia tem imensos efeitos secundários, não é? E então eu queria ajudá-los a ultrapassar, por exemplo, as náuseas, a parte da mucosite, que é a inflamação de toda a mucosa gástrica e intestinal, e dei por mim a tirar o curso de Shiatsu. Esse foi o meu primeiro contacto com as medicinas alternativas ou diferentes, ok? E então foi mesmo muito, muito interessante, porque eu descobri um mundo novo a partir daí, ok? Eu percebi com essas ferramentas que aprendi no Shiatsu que eu não trabalhava na saúde, mas trabalhava no controle de danos. E então aí foi assim o meu primeiro o grande abre-olhos, não é? Ok. Eu comecei a perceber que gostava de cuidar das pessoas, de ajudar a ultrapassar alguns processos e de lhes trazer mais saúde e bem-estar. Percebi que no hospital o que eu fazia essencialmente era controlar danos. E quando nós controlávamos um dano, originávamos quase sempre um outro dano. E isso fez-me confusão, porque nunca havia a cura absoluta. As pessoas ficavam sempre dependentes de alguma coisa. Ou de um medicamento, ou de uma vigilância. Ou seja, o hospital ia ser sempre uma coisa que elas iriam ter que recorrer. Uma dependência. Se bem que eu tirei o curso para os ajudar a ultrapassar algumas coisas, mas na realidade o curso foi para mim uma grande chamada de atenção. Depois, com o curso de Shiatsu, que eu raramente usei no hospital, confesso, não era uma coisa que era frequente utilizar, porque o nosso horário como enfermeira é limitado e temos inúmeras tarefas. Claro, não tem propriamente tempos livres lá dentro, imagino. E então, mas foi muito, muito giro, porque depois disso eu comecei a praticar yoga, porque comecei a querer aprender coisas diferentes, não é? E com o yoga eu tornei-me vegetariana. Ok, mas eu só fazia asneira. Mesmo. Então. Mesmo. Nós podemos ser vegetarianos a comer porcaria. Ok, sim, porque não podemos não ter critério. O único critério que eu tinha era o que o meu professor de yoga dizia, que era não comer bicho morto. Ok, então ele era português, mas tinha um sotaquezinho assim brasileiro. Deve ter sido com a influência do mestre, porque ele tirou o método de arroz, foi o meu primeiro contacto com o yoga. E ele dizia, poxa, se você quer chegar neste caminho, fazer estas posições, tem que deixar de comer bicho morto. E eu disse, ok, vou deixar de comer bicho morto, vamos lá tentar. Só que isso fez com que o meu corpo tivesse muitas mudanças, claro. Não propriamente boas. É muito bom estar a trazer este tema, é mesmo muito bom, porque eu sei perfeitamente o que estás a falar, porque passei por isso e acho que passamos, muitos de nós, agora se calhar já não tanto, porque já há mais informação e já há muita coisa, não sei, tu me dirás. Coisa. Mas há 15 anos, há 10 anos, de facto não havia assim tanto onde recorrer e acho que houve muita gente que, tal como eu, acabou por fazer algumas asneiras porque simplesmente mudaram o regime alimentar de uma vida para outro, assim, sem sabermos exatamente onde é que estão as carências, exatamente o que é que precisamos, pode não ser muito boa ideia. E, portanto, ainda bem que trouxeste este tema, porque é algo a terem atenção, não é? Mudar o nosso regime alimentar precisa de algum acompanhamento. Precisamos, pelo menos, de saber o que é que precisamos de ter no prato para manter o nosso corpo em equilíbrio. E isso era algo que eu não sabia na altura. Então, eu só não comia bicho morto. Não comia bicho morto. Mas o meu corpo sofreu grandes alterações. Por exemplo, para teres uma ideia, a nível emocional, eu tanto estava super bem, como a seguir já me apetecia andar à estalada com toda a gente, não é? Ou então ficava super deprimida. Assim, mudava em 2 ou 3 minutos. Okay. O que é que se passa comigo? Ou então estava assim super fit e passado uma semana estava cheia de edemas e fazia-se assim e as mãos estavam inchadas e os pés inchados e dizia, mas isto não é normal. Aqui qualquer coisa que está errada. Mas eu não percebi que tinha sido a alimentação. Não foi imediato, ok? Não, o que é que se passa comigo? Claro. Ok, estou doente, tem alguma coisa, está aqui que não se passa bem.
Só percebi que era a alimentação quando um amigo meu me falou da macrobiótica. E aquilo suscitou-me alguma curiosidade. Depois vim ouvir o Chico Baratores, numa palestra que eles faziam às quintas-feiras, se não estou em erro, que eram gratuitas. E mal ouvi o homem falar, que depois se tornou um grande amigo meu, as luzes do meu cérebro acenderam todas, tu não tens noção. Caíram-te as fichas. Não, eu fiquei toda iluminada, como se tivesse... Sabes aquela sensação quando nós ouvimos a palavra Eureka? Sim. Uou! Foi isso. As luzes do meu cérebro acenderam todas e eu disse, é isto que eu quero. É tão bom quando se cruza assim alguém no nosso caminho, não é? Que nos acende mesmo, luzes. Mesmo. E comecei a estudar macrobiótica, não para dar consultas, nunca imaginei, ok? Eu achei que ia ser enfermeira a vida toda. Mas comecei a estudar macrobiótica para aprender a alimentar-me, a cuidar de mim. Vieste estudar aqui ao Instituto em Lisboa? Vim estudar ao Instituto em Lisboa durante 3 anos, Porto Lisboa, todos os meses. Mas foi muito bom. No final do curso, eu estava tão embrenhada na área da alimentação que fui para a Espanha. Estive no Shaw Wellness Clinic lá a trabalhar, como enfermeira, como terapeuta de shiatsu, como consultora macrobiótica. Tinha múltiplas facetas. Mas depois, eu não tenho alma de imigrante, apesar de adorar viajar, ok? Mas não tenho mesmo alma de imigrante. Então regressei a Portugal e nessa altura depois abri com o meu ex-marido o Instituto Macrobiótico de Portugal no Porto. Olha, não sabia. Sim, foi. Disso. Eu tive sempre, desde que tirei o curso de macrobiótica, estive sempre ligada a projetos de alimentação. Esse foi um deles. Hoje continuo ligada a projetos ligados à alimentação. Hoje tenho o meu nome, chama-se Daniela Ricardo, mas já passou por Natural Family, por Biofamily, por Biofamily. Já passou por várias vertentes. Mas a verdade é que a alimentação hoje faz parte da minha vida e eu vejo como um processo de cura, porque descobri na alimentação o poder que a comida tem, para o bem e para o mal. Exatamente. Ok? É mesmo muito giro, porque nós podemos nos curar através do que comemos. E hoje, depois do curso, muitas coisas já passaram, muitas coisas já estudei, já dei quase a volta ao mundo com o meu marido. E hoje eu digo que a comida é muito mais do que o simples ato de ingerir coisas através da boca. Okay? Para mim, eu costumo brincar e digo isto muitas vezes, que deve ser porque eu sou touro, de signo, para mim tudo é comida. Tudo é comida. Então, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, tudo o que ouvimos, tudo o que ingerimos, claro, tudo o que colocamos na pele, tudo passou a ser comida para mim, tudo passou a ser alimento. E então foi engraçado ter essa descoberta, essa revelação de que realmente nós podemos ter uma escolha do caminho que queremos seguir, dependendo daquilo que queremos comer. Claro. E começaste a trabalhar com isso, portanto, depois dessa altura, percebeste que era mesmo por aí? Não foi imediato, não sabes? Houve uma altura, porque eu tinha um emprego do Estado, não é? Eu estava no Estado, emprego fixo, enfermeira, trabalhei 20 anos. Continuavas a ser enfermeira no IPO do Porto? Continuava a ser enfermeira no IPO do Porto e em paralelo, tinha as minhas atividades no Instituto Macrobiótico. E depois, em paralelo, depois o Instituto fechou, achamos que não era para continuar. Comecei a viajar com o Luís, em viagens pelo mundo. E apaixonei-me pelas viagens, como é óbvio, que eu adoro. Mas depois também faltava qualquer coisa. Qual é o meu papel na viagem? Okay, eu adoro viajar, mas faltava-me ali algo que estivesse ligado à minha paixão. Então comecei a ser responsável pela alimentação dos viajantes em viagem. Olha, outra coisa que também não sabia. Então sempre que possível eu tento que a alimentação seja o mais local possível, o mais sazonal possível. Claro, dentro dos critérios de higiene, para ninguém ter problemas de saúde, e equilibrado, ok? Eu tento mostrar sempre às pessoas, mesmo em viagem, acrescentar o tal valor que nós gostamos de acrescentar nas viagens, que é delas aprenderem a comer, aprenderem o que colocar no prato, ok? Além de todas as coisas de desenvolvimento pessoal que nós trazemos sempre à baila nas viagens, essa também é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, na realidade. Sim, estou mesmo contente de ter trazido aqui o tema da alimentação. Eu espero que não seja a primeira vez, porque eu pessoalmente acho que é mesmo um tema importante. E agora já se começa a dar um bocadinho de importância, mas ainda muito pouco.
ainda muito pouco. E, portanto, quero explorar isto assim um bocadinho mais contigo. Mas diz-me então aqui só do teu percurso. Quando é que tu deixaste definitivamente de ser enfermeira? Olha, deixei de ser enfermeira há 3 anos só, ok? Foi no processo de ter começado a viajar, ter o instituto, já não tinha, de estar ligada às consultas de orientação alimentar, de fazer muitas palestras, workshops, de ter começado a escrever livros, que foi outra das facetas que surgiu na minha vida por acaso. Eu nunca imaginei escrever um livro. Okay? E já vais em 4, 3? Já estou a escrever o 5º. Quero falar disso, quero falar desses livros. A verdade é que o primeiro livro surgiu na minha vida porque o Luís começou a dizer que eu estava a escrever um livro. Eu estava a tomar notas em viagem de receitas que me apaixonavam, de coisas que eu adoro, e estava a tomar notas para tornar essas receitas mais locais e sazonais no país onde eu vivo, não é? Ou seja, pegava em receitas da Índia, por exemplo, que eu sei que é um país que nos apaixona as duas. Exatamente. Pegava em receitas da Índia e dizia, ok, esta massala leva isto. Ok, em Portugal eu encontro estes ingredientes e não preciso dizer que é a massala não sei quantos. Põe uma colher disto, uma colher daquilo, uma colher de cominhos, outra de cravinho e vai dar o sabor. Eu queria muito falar deste teu livro específico. Pronto, agora já abrimos o assunto, vamos lá. Este livro, como é que se chama esse teu livro? Eu tenho 2 sobre viagens. Tens 2 sobre viagens. Tenho Viagens da Comida Saudável e os Sabores do Viajante. Sabores do Viajante foi um dos últimos. Foi um dos últimos, sim. Eu já recomendei esse livro várias vezes, até na minha newsletter, e já partilhei isso contigo, porque acho mesmo super interessantes esses teus livros. Porque no fundo tu vais buscar receitas de outros países e adaptas àquilo que existe em Portugal. Isto é espetacular. Porque uma das premissas que eu tenho na minha vida é o comer local e sazonal. E isto tem uma razão, não é porque eu acho que tenho que implementar o comércio local, não. Tem a ver com o facto de as coisas crescerem em determinado sítio, em determinada altura do ano, para nos nutrirem a nós com nutrientes que são adaptados a esse sítio, a essa altura do ano. A natureza é super sábia. É sábia. Ela sabe sempre o que faz e o que tem que dar na altura certa, não é? Repara, nós no verão temos melões, melancias, morangos, não é? Naturalmente, no inverno as frutas não são melões e melancias, nem nos apetece comer melões e melancias, porque é um fruto para arrefecer, para hidratar, não é? Que até tem um teor de açúcar um bocadinho mais alto, porque é para ajudar no metabolismo. Calor, que giro. Não é? Há uma ordem perfeita. No inverno nós temos, por exemplo, nas frutas mais secas, mais gordurosas, como temos os frutos secos, as castanhas, as oleaginosas de uma forma geral. As frutas não são tão sumarentas, nem tão doces, porque nós não precisamos desse teor, precisamos de nos manter quentes, não é? E de aconchegados, ou seja, não a expandir, não arrefecer. Então é muito giro ver essa relação. Isto um pequenino exemplo, mas nós podíamos dar exemplos de tudo e mais alguma coisa. E então, por esse motivo, eu acho que é mesmo importante nós comermos local e sazonal. E consegues fazer receitas com essas características, por exemplo, da Índia ou da Tailândia, ou que seja, com os ingredientes que temos cá? Sim. Tens que ir buscar, por exemplo, uma das coisas que é muito comum nós vermos em receitas de outros países é utilizarem, imagina, óleo de sésamo. Nós em Portugal não temos sésamo a crescer, não é? Porquê é que eles utilizam óleo de sésamo? Porque é um óleo, é uma gordura proveniente do país onde eles vivem e é comum lá. Como na Tailândia tens o óleo de coco, não é? Em Portugal o que é que nós temos? Óleo de girassol e azeite. E o nosso azeite. Que há montes de países a pelarem-se para provar o nosso azeite, ok? É conhecido internacionalmente como ouro líquido. E nós estamos a desbarato, não é? Não ligamos muito, vamos buscar o óleo de coco ou outra coisa qualquer porque é exótico. Nós também temos essa característica de queremos conhecer coisas diferentes, não é? E não está mal, não devemos fazer isso a prática diária, deve ser a exceção, o querer conhecer, não o hábito. Então, mas é fácil adaptar, claro, tens que perceber como é que a receita é feita, o que é que leva, o que é que sabe, para depois poderes ir buscar sabores e coisas que vão buscar um sabor aproximado. E que lembrem aquela massala, aquela composição. Eu, por exemplo, tenho um ponto a meu favor, porque eu tenho um viajante comigo que tem umas papilas gustativas muito bem apuradas. Então é o meu provador oficial. Eu passo e digo, prova lá, isto leva-te aonde? E ele diz-me exatamente o que eu quero ouvir. A Tailândia, a Índia, a Marrocos. Então, giro. E nesse teu livro tens imensas receitas de países diferentes. Tenho, olha, no primeiro livro eu já não me lembro ao certo dos países que estão, mas sei que está a Índia, está Marrocos, está a Tailândia,
está Peru, está Portugal, como tem que estar. Claro, sim, porque nós temos de norte a sul de Portugal, temos imensas receitas diferentes. Okay? Olha, e tudo super saudável. E eu tento sempre que as receitas sejam mais viradas para uma vertente vegetariana, se bem que eu como peixe, eu não sou vegana, ok? Mas explico sempre às pessoas em cada livro, digamos, que nunca são só livros de receitas. Não tenho jeito para isso. Nós podemos ser sempre multifacetados e colocar tudo o que fazemos em tudo o que fazemos também, não é? Tudo o que somos em tudo o que fazemos. E nós não somos só uma coisa, não é? Na realidade. Então eu dou sempre conselhos de saúde e bem-estar, explico às pessoas o que é que aqueles alimentos, aqueles nutrientes vão fazer no nosso corpo, porque é importante as pessoas perceberem, por exemplo, qual é a diferença entre comer um arroz branco e um arroz integral. Os dois são arrozes. Mas é muito diferente, não é? Mas o comportamento no nosso corpo é oposto de um e do outro. Diz assim rapidamente, essa do arroz é muito importante, explica-nos lá. Então, o arroz integral, só pelo facto de ter fibra, não é, vai ser absorvido muito mais lentamente para a nossa corrente sanguínea, vai se transformar em glicose, que é o resultado final, muito mais lentamente, então vai conferir uma estabilidade emocional e glicémica no nosso organismo, porque o açúcar sobe numa fase inicial, mas depois mantém-se como num planalto. E nós vamos gastando e absorvendo e gastando, na realidade, aquele açúcar à medida que ele vai sendo absorvido na corrente sanguínea e nós vamos tendo as nossas atividades de vida diárias. Nós as duas, para estarmos aqui a conversar, estamos a gastar glicose, como é óbvio, não é? Até para dormir, porque o coração continua a bater, continua tudo a funcionar, ainda que em stand-by. É como o televisor. Tem lá a luzinha, está em stand-by, mas continua a gastar energia, porque aquela luz está acesa. Exato. Ok? Quando comemos arroz branco, por exemplo, só pelo facto de não ter a fibra, aquela casquinha fininha que tem, o processo de absorção vai ser muito rápido. É a mesma coisa que nós termos comido um pão, ok? Ou comido um bolo. Claro que o bolo tem açúcares adicionados, ainda vai ser mais rápido, não é? Exato. Mas são açúcares de absorção muito rápida. E o que acontece é que a glicemia no nosso organismo vai subir de forma exponencial. Sobe, até que chega um ponto que aciona um alarme no nosso corpo que diz: o açúcar está alto, temos que organizar aqui o sistema. Como é que se organiza? Manda-se o pâncreas libertar a insulina, que vai buscar aquele açúcar todo que está em circulação e vai armazenar. Normalmente armazena onde nós não queremos. Exatamente. No pneu. Exato. Então, uma das coisas que atrai muito o pessoal para este tipo de alimentação é o manter-se mais fit, não é? Manter-se mais elegante. Às vezes é o motivo, mas depois a consequência é terem mais saúde. Claro. Outros vêm porque o motivo é ter mais saúde e depois acabam por ficar mais fit. Também é bom, pronto, está tudo ligado. Claro. E o que eu acho verdadeiramente incrível é como é que hoje em dia ainda há gente sequer que questiona ou duvida como é que a alimentação tem um impacto na nossa saúde, que é inacreditável. E ainda agora há pouco tempo saíram notícias no que diz respeito, uma vez mais, enfim, à pandemia. E eram até umas instituições até supostamente credíveis que diziam que isto claramente, que as pessoas basicamente podem comer o que querem porque não têm qualquer tipo de interferência no seu corpo. E eu li isto e eu pensei, mas estamos em 2021 e ainda há isto, como é que é possível? Há muita contra-informação, sim, há muita contra-informação. As pessoas hoje em dia nem sabem em que é que devem acreditar, em que é que podem acreditar, não é? Porque há estudos para provar a mesma coisa, sendo boa e sendo má, ok? Há estudos para tudo e mais alguma coisa. Eu digo sempre, duvida e experimenta e vê como é que tu te sentes. Claro. Não há nada melhor do que experimentarmos connosco. Exatamente. Claro. Foi o que eu fiz. Claro. Quando me tornei vegetariana e só fazia asneiras e depois comecei a alimentar-me de uma forma mais consciente, não é? Comecei a colocar no prato tudo aquilo que eu necessitava. Foi aí que eu percebi o verdadeiro poder do alimento. Claro. E é muito giro, porque eu já passei, não por situações tão graves como o Luís Baião de saúde, né? Mas lembro-me, tive uma vez um quisto num ovário, que era grande, era do tamanho de uma bola de golfe. Era maior que o ovário, né? Já estava ali a comprimir algumas estruturas. E eu lembro-me que a minha ginecologista disse-me: Dani, isto nunca na vida vai desaparecer, não vai absorver de forma nenhuma, tem que te operar.
ok? E eu ainda era novinha na altura nesta área da alimentação. E disse, não, doutora, vamos esperar. Eu não tinha grande afinidade com ela, porque ela já tinha sido ginecologista da minha mãe, ginecologista da minha avó, tinha-me trazido ao mundo. Era, ok. Então tínhamos alguma intimidade, e eu disse, não, vamos esperar um bocadinho só para ver como é que o corpo reage e logo se vê. Ela disse, está bem, dou-te o mês, mas se isto estiver igual daqui por um mês, marcamos cirurgia. Eu disse, ok, combinado, tenho um mês. E então eu fui para casa, na altura ainda estava a estudar, estudei tudo o que eu sabia sobre alimentação, reduzi a minha alimentação ao básico, ok? O que é que o meu corpo precisa para viver e viver saudável, né? Então o meu prato era composto por cereais integrais, leguminosas, na maior parte dos casos, como fonte de proteína, e vegetais como fonte de fibras e vitaminas. Era nada de bolinhos, nada de docinhos, nada. Havia fruta, ok? Havia pouca, mas havia fruta. E basicamente era isso. Depois fiz também banhos de assento, irrigações, uma das coisas, aquelas coisas que eu sabia que poderia fazer, tudo sempre numa onda natural, tudo com comida, ok? E ao fim do mês eu disse, ok, vamos lá, é hoje, vamos saber se isto está melhor ou não. E então fui à ginecologista, fomos naquela posição super confortável, não é? E ela está lá com o endoscópio e tal, a ver, fazer ecografia, e a páginas tantas, ela não tinha virado o visor na posição para eu ver, eu não fazia a mínima ideia o que é que ela estava a ver, mas ela andava lá. E eu disse, estou feita ao bife, não há problema, dá nível lá. E de repente ela vira-se para mim e diz-me, olha, desapareceu. Incrível, incrível. Já não preciso te operar. E eu disse, uau, resultou um mês. Um mês, uau. Um mês, uma coisa que supostamente não ia desaparecer, não é? Que era maior que uma bola de golfe, não deixou sequer vestígios. Uau. Maravilhoso. Incrível, incrível. Quando nós nos alinhamos... A alimentação é mesmo o nosso... Pode mesmo ser o nosso medicamento, não é? Pode. E eu agora reforço mais uma vez. A alimentação, sendo ela mental, emocional, espiritual e física. Exatamente. Ok? Porque o nosso pensamento é uma forma brutal de nós nos alimentarmos. Ok? Aliás, esta caixinha mágica muitas vezes comanda a forma como tu te sentes e o que é que vais buscar ao prato. Claro. Não é? O que é que tu procuras. Claro. Não é? Quantas pessoas não comem o chocolate para se sentirem melhor? Porque há aquela libertação de endorfinas, não é? Mas na verdadeira acessão elas estão à procura de conforto emocional. Claro. Isto agora vai fazer ponto para outro livro que eu te queria perguntar, que foi o teu último livro, que é assim o que eu acho mais incrível, que vai um bocadinho mais longe ainda, não é? E então ele, além de nos dizer que a alimentação é o nosso medicamento e tem uma influência gigante e determinante no nosso corpo físico, ele faz uma ligação entre as emoções e aquilo que nós comemos, não é? As nossas emoções e o que nós comemos. Fala-nos lá um bocadinho disso. O meu último livro é o Cozinha das Emoções. Eu chamei-lhe mesmo Cozinha das Emoções, porque eu vejo tudo como comida. Mas eu peguei numa ferramenta que é o ciclo das 5 transformações, que é muito usada no Oriente, mais na área do Japão, e na China também, que é o ciclo das 5 transformações, digamos assim. Ou dos 5 elementos, as pessoas conhecem mais por 5 elementos. E a cada um desses elementos estão sempre atribuídas uma emoção e um órgão, ou um par de órgãos. E então é muito giro ver, por exemplo, um exemplo fácil que toda a gente identifica, porque é da gíria popular. Não é? Quando alguém está zangado, não é? Nós dizemos, epá, que ele tem maus fígados. Pois é. Não é? E a verdade é que a raiva ou a ira está muito associada ao órgão fígado e à vesícula biliar. E eles fazem essa ligação a nível do Oriente. Então, quando nós estudamos, que o fígado está relacionado com a raiva, que o coração está relacionado com a alegria, não é? Que o estômago está relacionado com o nojo, que o pulmão está relacionado com a tristeza, não é? Nós dizemos, então eu posso cuidar das minhas emoções e dos meus órgãos ao mesmo tempo. É uma forma de trazer saúde. E, muito provavelmente, muitas das pessoas que têm problemas em determinado órgão têm uma emoção mais exacerbada em determinado sítio. As coisas estão sempre correlacionadas. Claro, que interessante. É muito giro, por exemplo, quando tu vês alguém muito, 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 muito triste, com depressão, ela tem problemas a nível do intestino grosso ou a nível do pulmão.
Muitas Uau. vezes. Aliás, tenho muitos clientes, por exemplo, já assisti muitas vezes isto no hospital, 20 anos de enfermagem. Tens uma boa amostra. Deu-me estaleca para perceber muita coisa e ter exemplos, não é? Muitas pessoas que desenvolvem, por exemplo, pneumonia após terem perdido alguém na vida delas, é muito frequente, muito frequente. A tristeza, como falavas. Que é a tal tristeza. E já existem hoje alguns médicos sensíveis ao tema e alguns que dizem, ok, a pneumonia física eu consigo tratá-la. A emocional temos que arranjar outro meio, não é? Mas é muito giro verificar essa ligação entre os nossos órgãos, as nossas emoções, não é? E perceber que nós podemos fazer mais por nós. Ok, estou triste, vou comer um chocolate. Não, vai comer outra coisa, por favor. Claro, porque o chocolate só vai agravar. Só vai agravar, exatamente. Claro. E é perceber, nesse livro, no Cozinha das Emoções, eu tento mostrar às pessoas que elas, se comerem de uma forma equilibrada, podem ajudar a ter as suas emoções também equilibradas, não é? E também dou algumas receitas que não são, digamos assim, não são mezinhas milagrosas. Não há nada que seja milagroso, ok? Não é por eu comer mais, imagina, demos o exemplo da raiva, não é por eu comer vegetais verdes e coisas ácidas, porque é o sabor associado ao nosso fígado, que eu vou deixar de ser raivoso, não é? Mas eu sei que tenho essa tendência, então vamos tentar manter o fígado mais limpo, não é? Vamos tentar ter o fígado equilibrado para que ele possa fazer a sua função e eu não tenha que andar sempre a explodir. Exato. Não é? Lá está. Mais uma vez, qual é aqui a palavra-chave? É nós tentarmos conhecermos-nos. Exatamente. É percebermos as nossas tendências, conhecermos aquilo que nós somos, Claro. na realidade. E tu recebes pessoas, fazes consultoria na área alimentar, é isso? Eu faço consultas de orientação alimentar, sim, em que na minha consulta eu abordo todos estes temas, a parte mental, a parte emocional, a parte uma forma física. holística, não é? No fundo. Sim, é muito giro ver que as pessoas muitas vezes vêm só à procura de uma dieta, de uma prescrição de uma dieta, e eu nunca faço isso. Eu dou uma linha orientadora, aliás, elas levam um manualzinho com os vários grupos alimentares, em que eu digo, olha, este é mais benéfico para ti, mas nunca digo, ao pequeno almoço come 100 gramas disto, ou 200 gramas daquilo, Claro. ao almoço come a couvezinha com este arroz e eu não sei, nunca faço isso. Isso é a escolha da pessoa. Exato. Porque é responsabilidade dela. A sua vida é responsabilidade dela, não é? Exatamente. Então, eu mostro um caminho. Chama-se educar, não é? No verdadeiro sentido. Lá está, mas aí vem outra vez o meu papel de enfermeira. Por isso é que eu tinha mesmo que ter passado por aí. Exato. A enfermagem tinha mesmo que ser Claro. parte da minha vida, porque veio-me mostrar muitas das coisas que eu hoje faço. Claro. Eu tenho uma característica. Eu não gosto de dar o peixe, mas gosto de dar a cana e ensinar a pescar. Claro, faz todo o sentido. Ok? Então, nas minhas consultas, as pessoas têm uma composição genérica do prato. Por exemplo, o teu prato deve ter 50% de vegetais, 25% de hidratos de carbono e outros 25% de proteína. Agora, o que é que tu vais lá colocar em cada sítio? É contigo. É contigo, claro. Claro que eu posso te dizer, olha, para ti não é muito benéfico comeres proteína de origem animal, ou é mais benéfico comer este tipo de proteína, mas a escolha é tua. Claro. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro. Exato. E varia de pessoa para pessoa, E não é? varia de É o que pessoa tu para fazes, é uma pessoa, sim, avaliação sim. pessoal de cada um. Varia de pessoa para pessoa, varia de acordo com o diagnóstico, com a tua condição física, se já tens uma doença associada ou não, com as tuas características, até com o sítio onde vives Claro. e com o que é que tu queres fazer. Isso faz-me todo o sentido, não é? Porque não há um padrão, não pode haver uma fórmula, o que é bom para mim pode não ser bom para ti. Não, e pode não estar alinhado com o teu propósito. Claro. Eu dou muitas vezes o exemplo, um lutador de sumo, não é? Um lutador de sumo, ele tem o objetivo de ser o mais pesado e conseguir derrubar o outro só com o seu peso. Quem sou eu para lhe dizer que ele devia comer vegetais verdes em vez das gorduras Claro. que come? Não é? É o objetivo dele. Sei Claro. que ele sabe que vai morrer novo. Ele tem noção disso, mas o sonho dele é fazer aquilo. É uma escolha. É uma escolha. Claro. Que interessante, Daniela. Olha, eu estou mesmo contente que tu estejas aqui, porque tu representas de algum modo o conceito mais amplo daquilo que é uma mudança, sabes? Porque no fundo este podcast também interessa muito falarmos não só de mudanças profissionais, mas de mudanças de um modo geral. E tu não só tiveste uma mudança profissional muito interessante, como também representas aqui esta ideia de que a mudança do regime alimentar pode mudar a nossa vida, não é? Pode, com certeza. É, não é?
A minha mudou. A tua mudou. E deves acompanhar imensa gente que tem mudanças incríveis. Não é? Sim, essa é uma mais-valia da minha vida. É mesmo ter uma amostra muito grande. Ou de pessoas que passam nos nossos retiros, não é? Na Casa dos Sonhos, porque tenho muitas pessoas que vêm com o falso conceito de que lá vão passar fome. Não é? Porque nós cozinhamos vegetariano ou vegano, digamos assim. Não há proteína animal nos nossos retiros. E as pessoas vêm com essa noção, eu vou passar fome, Sei, e às vezes trazem as malas cheias de comida, Sei, não é? Perfeitamente. Olha, acontece-me nos meus retiros a mesma coisa. As pessoas vão com coisas escondidas, com bolachas, até café, muitas vezes, levam com medo. É verdade, é uma vão coisa ali incrível. passar. E depois é muito giro ver no último dia a revelação de eu nunca estava à espera de comer tão bem, eu podia passar aqui o resto da minha vida e depois de nos mostrarem as coisas que trouxeram e que vão embora outra vez, porque não que nem lhes tocaram. Sabes, e desmistificar esta ideia de que a comida vegetariana e saudável é boring, não tem que ser. E que não tem sabor. E que não tem sabor. Não é verdade. A comida vegetariana e saudável pode ser mesmo muito boa e deliciosa e tudo, de certeza absoluta. Sim, aliás, fará as coisas deliciosas. E fácil. Ok? Tem essa questão. O meu segundo livro foi o Cozinhar com Amor. E eu, nesse livro, o meu objetivo foi mostrar que é possível comer saudável, de forma equilibrada e que é fácil, porque as pessoas acham sempre que é muito complicado e que são coisas muito difíceis de encontrar. E então, eu escrevi esse livro com esse objetivo, de mostrar que era simples, que toda a gente pode fazer, depende da nossa vontade, única e exclusivamente. Claro. Okay? Então, foi muito interessante, porque esse livro ganhou o prémio de melhor livro do mundo de receitas fáceis. Eu lembro-me, até foste à China receber o prémio. É verdade. Bem, isso é lindo. Então é muito giro ver as mudanças que podem ocorrer. Mas a minha vida mudou radicalmente, porque eu trabalhava no controle de danos, como eu te disse no início, e eu agora acho mesmo que trabalho na saúde e em prol da saúde. Eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que a nossa saúde começa nos nossos hábitos, na prevenção. E a prevenção tem a ver com o nosso dia-a-dia. Não é? Quando nós temos um diagnóstico precoce, que é aquilo que nós associamos à prevenção, vamos fazer exames, ok? Para te diagnosticar tudo precocemente. Se tens um diagnóstico, já tens um dano. Já não estás no caminho da saúde. Exatamente. Okay? Então, o meu objetivo é trabalhar nessa parte de ajudar as pessoas a não terem... Da prevenção. A não terem danos, ou a prevenir os danos, digamos assim. E já tens uns livros que já ajudam bastante nisso, não é? Tenho, felizmente, mas infelizmente a maior parte das pessoas que me chega não é por curiosidade, é porque está doente. É porque já está doente, claro. É porque já está doente. Curiosamente, provavelmente por causa do meu percurso na enfermagem em oncologia, chegam muitas pessoas com cancro. Pois. Muitas mesmo. Pois. Muitas. É muito giro. E certamente tens conseguido ajudar muita gente. Isso é... Sim, umas sim, outras não. Já Claro. não é... Digamos assim, nós andamos uma vida toda a fazer um percurso, não é? A causar um dano, sistematicamente. E depois queremos que num mês a coisa reverta. Claro. Nem sempre se consegue. Claro Algumas sim. vezes sim, Claro há coisas mais simples, outras menos. Depende do Por isso a prevenção e a manutenção da saúde é sempre algo o caminho. que se faz dia a dia. E as medicinas orientais e as filosofias orientais, penso eu, têm um bocadinho mais isso, não é? Que aqui é o Ocidente que é um bocadinho mais de atacar a doença Nós quando estamos formatados para o controle do dano. não é? É isso. Eu digo porque também sei um bocadinho da Ayurveda, que imagino que seja também muito... Mas sabes que não era assim. Antigamente, tu vês, eu lembro da minha avó, doía-me a barriga. A minha avó não me dava um Benuron, nem um Brufen, nem nada para a dor de barriga. Ela aquecia o azeitinho, Exato. ia atar, massageava, ou seja, ia tentar que o corpo resolvesse da melhor forma aquele mal-estar que tinha. Não é? Hoje em dia a minha avó diz-me: ó filha, dói-te a barriga, toma um Benuron, o que se passa? Até a tua avó. Mas olha, ainda há bocadinho estávamos aqui a falar das avós e a minha avó, que vos estava a contar aqui antes de começarmos a gravação, que tem 95 anos, e ela é mesmo um exemplo, porque essa história do Benuron, a minha avó não, só toma mesmo em último caso. Ela é incrível, é um exemplo de facto assim, de uma geração que se curava de uma forma muito diferente. É verdade, eu não sou contra a medicina convencional, a alopática, as coisas que nós temos no Ocidente, não sou contra. Eu acho que tudo deve ser usado com conta, peso e medida, ok? Acho que não deve ser a nossa primeira opção, deve ser a nossa última opção. A primeira opção deve ser sempre
o corpo poder dar resposta. Claro. Poder se autoajustar. Porque, repara, ele está sempre a autoajustar-se. Sempre, sempre. Nenhum de nós que aqui está sabe o que é que o pâncreas está a fazer, o que é que o coração está a fazer, o que é que o fígado está a fazer, não é? Nenhum de nós. Claro, está tudo aqui a acontecer. Ele e nós não estamos a fazer nada para isso. Ele está-se a autoequilibrar. Repara, quando nós comemos, por exemplo, açúcar, não é? Automaticamente o nosso pH sanguíneo vai alterar para ligeiramente ácido. E automaticamente, sem que nós tenhamos que fazer nada, o nosso corpo vai arranjar maneira de o compensar a ficar novamente ligeiramente alcalino, que é o pH normal. Okay? Ele anda sempre nestas trocas e baltrocas, e é nesses ajustes, quando nós estamos a fazer sempre danos sucessivos e a fazer menos boas escolhas, não é? Ou quando nós vamos muito pelo prazer sensorial só, podemos ir pelos dois lados, eu acho que é importante o prazer sensorial também, mas quando escolhemos só pelo prazer da boca, muitas vezes não conseguimos manter o equilíbrio. Exatamente. Eu tinha tanta coisa para te perguntar ainda. Eu acho que vou ter que te cravar para vez cá outra vez, Daniela. Bora lá. Porque eu agora queria abrir um tema que se nos dava só para um episódio, que era a questão dos jejuns. Mas não vai dar para falarmos hoje. Portanto, olha, vai ficar já aqui um convite para o futuro vires cá falar sobre este tema que também é. Olha, mas podemos falar, porque isto é um podcast sobre mudança de vida, não é? E eu posso falar da minha mudança de vida enquanto enfermeira, que eu me tornei viajante e agora sou consultora. Exato, não é? Exato. Por exemplo, muitas das perguntas que me fazem às vezes é: não tiveste medo de sair do emprego certo, com um ordenado ao fim do mês? Ainda por cima um emprego de função pública, que eu é era aquela coisa garantida, certinha. Eu era do 4, ok? Eu mesmo que entrasse de baixo, eu tinha o meu ordenado ao final do mês, certinho. Então deixa-me só, para só um bocadinho, não esqueças do raciocínio. Vamos para fechar, fazer assim. Eu vou-te pedir, vou apanhar o que tu estás a dizer, para te pedir aqui no final aqui do nosso episódio que dês um conselho a estas pessoas que estão numa fase em que tu tiveste, pessoas que estão a sair, que estão a largar o certo pelo incerto, que têm uma vontade de mudar de vida, qualquer coisa. Então, pegando no que ias dizer, se puderes juntar a isto, esta sugestão. Sim. É simples. Primeiro eu tentei seguir o coração, ok? Qual é o meu apelo, qual é a minha vontade, o que é que me faz perder a noção do tempo. Porque assim, quando nós estamos numa coisa que já não gostamos, nós estamos a contar os minutos todos para sair dali. Isso mesmo, okay? Isso não é saudável para ninguém. Olhas para o relógio, ainda só passou. Exatamente. Então, lembro-me tão bem dessa sensação. Qual é a coisa que te faz perder noção do tempo em que tu estás ali e estás no aqui e agora, ok? Essa é a coisa fundamental. É tu estás mesmo presente, inteira em tudo o que fazes. Eu, nos meus últimos anos de IPO, estava inteira porque já tinha feito as pazes com aquilo, porque andei ali à luta durante um tempo, não é? Andei ali à luta porque eu não queria trabalhar no controle de danos e continuava a trabalhar no controle de danos porque precisava monetariamente, não é? Nós temos que, quando tomamos decisões, precisamos de saber, ok, eu posso dar passo, qual é o pior cenário? Qual é a pior coisa que me pode acontecer se eu der este passo? Claro, temos que ser realistas, não é? Realistas, exatamente. Eu lembro-me que na altura falei com o Luís e na altura que eu disse, Luís, eu tenho mesmo que sair do IPO, ele disse, amor, aguenta-te. Aguenta-te, porque ainda não dá. Vais ter que esperar mais uns meses, porque eu ainda não estou preparado. Claro. Ainda por cima ele tinha vindo de um processo de cancro, estava-se a reorganizar e tudo, e eu disse, ok... Mas tenha em mente que é a minha intenção sair. Isso vai acontecer mais dia, menos dia. Depois começamos a organizar a nossa vida para que isso acontecesse. Claro. Não é? Portanto, houve a intenção, houve o objetivo e depois vocês organizaram. Organizamos, sim. E depois pensamos assim os dois, ok, qual é o pior cenário? O que é que pode acabar por acontecer? Imagina que nenhum de nós ganha. Não é? Porque as viagens não correm, acabas por não poder dar consultas, não temos o ordenado fixo ao fim do mês. Nós pensamos os dois, dissemos, ok, o máximo que pode acontecer é os meus sogros terem que me dar de comer. Exato. Claro. Foi mesmo e assim se foram organizando. E assim nos fomos organizando. Agora, o ato de me despedir do IPO, eu confesso, foi com medo. Eu ia com as pernas todas a tremer, a barriga toda embrulhada. Claro que ia, porque estás a dar um passo e tu não sabes o que é que vem a seguir. É verdade. Não é?
Mas eu sabia que eu tinha que dar aquele passo. Eu podia ter tirado uma licença sem vencimentos. Mas qual era a mensagem que eu estava a dar para o universo? Ok, ficas aqui em stand-by, porque eu não tenho bem a certeza se é aquilo... É um stand-by, É, porque eu não tenho bem a certeza se aquilo que eu quero fazer lá fora é isso. Ou não tenho a certeza se a vida me vai suportar na minha decisão, não é? Mas... É quase já estares a ir com medo, não é? É que a vida é mágica. É mesmo. Eu tomei a decisão de sair, eu coloquei a carta de despedimento a tremer, juro-te, a tremer, e nos dias seguintes começaram a chover pedidos de todo o lado, de consultas, de workshops, de palestras, e eu digo, bem, se eu tinha dúvidas, o universo respondeu. Dá-te as respostas. É mesmo. O universo respondeu mesmo. Por isso, o melhor conselho que eu posso dar é, ok, tenham um plano B, façam um planeamento da coisa que querem fazer, tenham os pés assentos no chão, porque temos que, ao fim do mês, ter dinheiro para comer. Claro, ser realistas com as nossas intenções. Mas sigam o coração. E comecem em paralelo. Muitas vezes basta começar a fazer coisas em paralelo às coisas que já estamos a fazer. Claro, a maior parte de nós, por mim falo, também foi assim, não é? Também foi um processo que em paralelo, durante uns anos, ainda houve as duas coisas a acontecerem ao mesmo tempo. O meu marido costuma dizer, não é de todo importante aquilo que tu fazes nas 8 horas em que estás a trabalhar. É mais importante o que tu fazes nas 16 horas que não estás a trabalhar. O que é que tu fazes em prol de ti, não é? Em prol do teu sonho, em prol daquilo que tu queres, ou daquilo que tu és. A maior parte das pessoas não faz nada. É verdade. E é isso, é começar a cultivar o nosso sonho. Nem que seja em paralelo. Eu durante 15 anos, eu fui enfermeira e estive na área da alimentação. Não foi uma coisa de um dia para o outro, não é? Claro. Foi em paralelo. O meu primeiro livro eu escrevi ainda estava no hospital. Claro. E o segundo também. O terceiro já não. Ai, Daniela, que bom. Que pena temos que acabar. Temos que atravessar para o outro lado. Olha, e vais voltar cá, não vais? Quando quiseres. Boa. Muito obrigada. Vamos voltar cá para falar de jejum. Vamos sim. Olha, mas antes de acabarmos, quero-te perguntar, as pessoas que quiserem trabalhar contigo, saber mais do teu trabalho, onde é que te podem encontrar, como é que podem chegar a ti? Olha, é muito simples, podem chegar a mim através da Zen Family, porque eu faço parte das viagens e o meu marido, quando não é o assunto dele, encaminha para mim. Exato. Mas também podem procurar pelo meu site, danielaricardo.pt, ou nas redes sociais, Daniela Ricardo. Facebook ou Instagram, pelo teu sempre nome. com o meu nome, Daniela E tu Ricardo. publicas umas coisas super interessantes, de vez em quando dás assim umas dicas, então... E receitas também. Sugiro mesmo que te sigam. É uma inspiração. Obrigada. Olha, muito obrigada por estares aqui mais uma vez. Obrigada por tudo. Então, super inspirados por aí, como eu, estava aqui com vontade de ficar a falar com a Daniela o resto do dia. Então, muito obrigada uma vez mais por terem estado aí desse lado e para a semana voltamos com outro convidado totalmente diferente, com uma história igualmente inspiradora. Um beijinho enorme e até já!